bem-vindo ao programa aqui Saúde e Você na TV Caras e hoje com um tema sensacional. Tá chegando friozinho, as pessoas começam a sentir dores, o pessoal tem escrito muito na minha rede social, Duda, o frio aumentou minha dor, o que eu faço? Vocês já ouviram falar em fibromialgia? Tem muita gente que não sabe o que significa, tem fibromialgia e às vezes não resolve a dor. E aí a gente tem que bater papo com o especialista para saber como lidar com as dores. E elas estão aqui, luxuosérrimas, chiquérrimas. Doutora Catarina Couras, prazer, seja sempre bem-vinda. Estou muito feliz de estar aqui com você. E doutora Laura estreando aqui na TV Caras, gente. Seja bem-vinda. Obrigada. Vocês estão lindíssimas. Obrigada, você também. E, obviamente, que para falar de um tema importante, precisava trazer vocês aqui, porque nós vamos falar de dor, Catarina. Falando de dor. Falando de dor, né? E agora a Laura tá junto aqui para falar de dor. A doutora Laura, inclusive, cuidou de mim durante a gestação. Pois é, né, Me Duda? salvou, gente, porque eu sofri de dor, hein? Bom, nós vamos começar falando de fibromialgia. Eu tenho muita pergunta para fazer, mas vamos começar falando de fibromialgia, porque as pessoas têm me falado que no frio estão sentindo mais dores e não está passando. Então, o que é, como trata e vai sofrer de dor mesmo? Então, Duda, a fibromialgia é uma doença que a característica dela é ter dor no corpo todo, né? Só que a fibromialgia, ela não é só a dor. Então, quem tem fibromialgia, por exemplo, tem muita fadiga, aquele cansaço que você fica assim, não consegue sair da cama, não consegue iniciar uma atividade física. Outra característica interessante da fibro é o sono. Então, quem tem fibro sabe como o sono tem uma qualidade muito ruim. E o pior, sono ruim já sabe, né? No outro dia você está acabada. Então, Sim. essa característica é o principal da fibro. Bom, as pessoas falam muito que a fibromialgia ela é uma dor nas articulações dos ossos. Como identificar essa dor? Na verdade, não é exatamente articulações e ossos somente. Não consegue definir. Parece que levou uma pancada. No corpo todo. Inteiro. Então vai do músculo, articular, tendão. Então, às vezes a pessoa abre com um quadro só de uma tendinite e de repente uma tendinite que é do joelho, foi pro ombro, foi pra mão. Nossa. E de repente veio alterações dos músculos. Ela vai irradiando para vários... É mais ou menos isso. Tá. Até formar o quadro realmente, você conseguir dar um diagnóstico de fibromialgia que você tem que excluir outras doenças também, né? Agora, é verdade que no frio piora? É mito, verdade? Porque assim, eu sinto muitas dores, a gente vai falar disso, porque eu tive Covid, eu ainda tô nessa fase de recuperação, a gente vai falar disso. Mas o frio realmente ele piora a dor? Sim, piora todo o tipo de dor crônica, inclusive. Não somente a fibromialgia, não somente as dores musculares, mas no caso da fibromialgia e das dores musculares em si, o que acontece no frio? Todo mundo fica mais rígido, a musculatura contraída, então você se encapota, fica Sim. mais... Todo o teu músculo fica contraído. Essa rigidez mantida provoca muita dor. Paciente com dor crônica, seja uma fibromialgia, ou uma artrite, outras doenças reumatológicas, sentem muito mais essa dor do que qualquer outro paciente que não tenha dor crônica, tá? Além disso, as articulações, músculo, tudo isso precisa que chegue sangue no local para poder irrigar e tudo mais. Com frio, a gente faz um negocinho chamado vasoconstrição periférica. O que é isso? Os vasos sanguíneos, eles se fecham. Se fecham não, diminuem de tamanho e daí chega menos sangue nesses locais. Chegando menos sangue, não chega oxigênio. Então, querendo ou não, o músculo e as articulações também sofrem. Por isso que a gente, quando toma aquele banho quente, dá aquela Aquele relaxada, aquela alívio. sensação de... Ai, quero ficar debaixo do chuveiro, porque realmente traz alívio, né? É bem isso. É como se soltasse a circulação. Aquela história de colocar o pé em água salmoura. Agora, vocês duas estão em especialidades que tratam muito de dor, né? A Catarina é especialista em dor, fala muito de dor, eu acompanho suas redes sociais, eu vi que você até falou do friozinho da dor. Vamos falar de tratamentos, porque assim, como tratar? O que traz na medicina alternativa, por exemplo, ou tem só que ficar no remédio? Como que funciona nesse caso, doutor? Então, o tratamento da fibromialgia, o carro-chefe é a atividade física. Então, se você for pegar aí os estudos, os trabalhos científicos, você vai observar que todos falam que a atividade física é o mais importante. Mas quando a gente fala de atividade física, eu falo isso para o telespectador, às vezes que tem fibromialgia em casa, e ele deve estar pensando, como que essa doutora está dizendo para eu fazer uma atividade física se eu não tenho condições nem de sair da cama? Então, essa atividade física que a gente fala é um alongamento, um tai chi, às vezes uma hidroginástica. 20 minutinhos que você fica na sua casa
fazendo uma atividade como essa, você tá ganhando da fibra. Você Olha. nunca pode deixar a fibra ganhar de você. E é isso que eu falo com meus pacientes. Existe também, Duda, o tratamento com medicações, né? Tem uma relação muito grande da fibromialgia com a depressão. Não que a pessoa que tem fibromialgia tenha depressão, mas os mecanismos por onde passa na cabeça, as conexões neurais, vamos dizer assim, são muito parecidas. Então, uma classe de medicações que ajuda bastante são os antidepressivos, Sim. certo? Existem outras medicações que são a que a gente chama de pregabalina, gabapentina, que é o nome farmacêutico, né, das substâncias, elas também acabam ajudando, né? A acupuntura também, né? E a Laura, ela sabe bastante sobre isso. A acupuntura também é um tratamento maravilhoso para a fibra. E eu sou, assim, testemunha, porque durante a minha gestação teve um dia que eu vim gravar e eu tava com tipóia no braço, eu não conseguia sustentar os braços de dor, que foi a tendinite gestacional. E a Catarina tava aqui comigo, eu falei, Catarina, não tô aguentando. Elas me atenderam em casa, pós-gravação. E foi assim, é um arrancar com a mão aquela crise que eu estava, e com a acupuntura. E eu confesso que eu não tinha conhecimento de que a acupuntura, ela trazia tanto assim esse conforto e até tirava realmente a dor. E eu não podia medicar. Exatamente, né? Porque na gravidez tem toda essa questão de medicações, né? Que são E aí? bem restritos. E voltando à questão da acupuntura, na fibro, é legal porque ela ajuda a controlar, você não precisa só nas crises, você ajuda a controlar os fatores encadeantes, estresse, alterações emocionais, e isso a acupuntura também ajuda. Eu percebo mesmo, às vezes as pessoas comentam muito, eu tô depressiva, e altera muito o físico, né? Que realmente a dor aumenta. Muito. E tem essa relação, como a doutora Catarina falou, e muitos médicos, quando a pessoa tem fibromialgia, vocês já procuram saber se não tem uma relação até com o emocional ali da pessoa, para indicar, de repente, um psiquiatra, se for o caso, né? Sempre em conjunto. Mas uma coisa que a gente quer deixar aqui, né? Porque às vezes as pessoas estão em casa, Duda, e estão pensando assim, eu já fiz tudo isso, doutora. Eu já passei no reumatologista, já passei no médico, todos falam para fazer atividade física, mas eu continuo com dor na minha casa. E aí? E aí, Duda, que existem outros tratamentos, né? Por exemplo, a estimulação magnética transcraniana, né? É um tipo de estimulação no cérebro, tá? Que você vai mandar impulsos elétricos para o cérebro e isso vai organizar as conexões neurais, né? Também tem um tipo de estimulação chamada estimulação de corrente contínua. Então, mas assim, por que vai organizar as conexões neurais? Então, os estudos mostraram que existe uma desorganização em áreas específicas do cérebro e que estão relacionados à doença. Então, esse tipo de estimulação que você coloca como se fosse uma bobina na cabeça, tá? O outro você coloca eletrodos, ele gera uma organização nessas conexões neurais. Então, esse tratamento, isso inclusive, Duda, é a minha tese de doutorado no Hospital das Clínicas. A gente está estudando um grupo de pessoas que têm fibromialgia, então, e assim, a gente vem notando resultados promissores com relação a isso. Um outro tratamento, Duda, e essa a Laura sabe explicar muito bem, é o bloqueio simpático venoso, né? Que é o famoso BSV, mas eu acho que ela sabe explicar melhor que eu. Bom, o bloqueio simpático venoso, eu vou falar a sigla que é bem mais simples, BSV. Todos os pacientes conhecem como BSV mesmo, que acabam fazendo uso. Sim. Bem tranquilo, é um procedimento que a gente pode fazer inclusive no consultório. No consultório a gente costuma fazer. Às vezes paciente internado também por uma crise fibromiálgica, a gente também faz no paciente internado. Nada mais é do que fazer na veia uma medicação chamada lidocaína. O que é isso? É um anestésico local. É o mesmo anestésico local, por exemplo, quando você tem um corte, precisa fazer uma sutura, é aquele mesmo anestésico, só que daí a gente faz infundido na veia. Entendi. Uma dose adequada, que a gente vai aumentando conforme a necessidade do paciente, sem ser tóxica, e por isso o paciente precisa ficar monitorizado no consultório, ou até mesmo intra-hospitalar e tudo mais, mas que se for feito com segurança, é bem tranquilo mesmo. Ajuda muito. O tempo de infusão, que fica essa medicação lá na veia, em torno de 1 hora e meia aproximadamente. A gente faz às vezes semanal ou diário, dependendo do quadro do paciente, 5 vezes aí. E o paciente consegue ter um alívio muito bom na fibromialgia. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês, e até muito pessoal, mas quem está em casa... Bom, hoje está sendo difícil ver quem não passou pela Covid, né?
E eu, como tive a Covid, e a gente sabe que traz muitas sequelas. Uma das sequelas que eu tenho, e eu tenho percebido que, assim, bem acentuada, é a fraqueza, que vem mesmo acompanhada aí nessa sequela, mas dói tudo, dedo do pé, tudo ossos. Daí eu fiquei pensando, e obviamente que também eu saí com bastante medicação, porque tem a medicação para psicose, você entra naquele estágio depressivo. Então eu acho que tudo isso que vocês estão falando aqui é mais ou menos o que eu estou vivendo, e eu queria saber se realmente pode ser separado. Não, Duda, não tem relação com o Covid, ou realmente pode ter relação com o Covid? O que acontece? A síndrome pós-Covid, ela inclui alguns sintomas, tá? Fadiga é importantíssimo. Inclusive, até mesmo a doutora Catarina chegou a ter. Quem sabe, ela é atleta, né? Super atleta, né? E tudo mais. Então, assim, sempre foi acostumada a acordar cedo. E ela não conseguiu, por algum tempo, acordar o horário que ela acordava pela manhã e fazer atividade física. Então isso é comum. Pensa ela que já é atleta, agora quem não é, entendeu? Então a fadiga é muito intensa na síndrome pós-Covid. Além disso, o quadro de dor. Dói o corpo todo. Todo, dói tudo. Parece um quadro de fibromialgia. O quadro da fibromialgia. Isso daí não necessariamente o paciente vai continuar tendo depois. Ela pode ir embora. Exatamente. Às vezes dura alguns meses. A gente não sabe exatamente o quanto tempo essa síndrome pós-Covid dura. Porque é tudo novo ainda, né, na medicina. Catarina, você teve Covid e você é atleta. Isso, Duda. E como que foi a sua recuperação? Eu tive Covid, eu fiquei mais ou menos uns 8 meses em que eu não conseguia, por exemplo, acordar no mesmo horário que eu acordava para fazer atividade física, que eu pedalo, né? Todo mundo sabe, a gente comentou nos outros programas. Super atleta! E aí eu não conseguia mais fazer essas atividades. Eu tinha dificuldade, interessante, Duda, que eu tinha dificuldade para subir escada. Então, muitos hospitais que eu trabalho, eu costumo subir, às vezes, 8 andares. Eu subo lá tudo de escada, subo e desço. E aí eu não conseguia subir nenhum andar de escada. Mas assim, é aquilo que a doutora Laura falou, né? É diferente da fibromialgia. Então, quem tem fibromialgia sabe como é a doença crônica. Essa doença, ela não tem cura, mas tem tratamento. E no caso da Covid, é diferente. No meu caso, eu fiquei uns 8 meses sentindo isso tudo, né? Atrapalhou também o sono, mas eu recuperei. Né, que era muito intensa. Muito intensa. Então, para quem está em casa, né, que está numa situação como essa, não fique desesperado, porque a coisa vai se resolver. Ter vai paciência. Se ajustar, né? Eu ainda, com tudo isso, né, que aconteceu, porque eu cheguei a entubar, e aí pós-extubação com muita medicação e com 2 bebês, né? Então, imagina, eu tô naquela fase que, ao invés de descansar, repousar, eu fico balançando. E isso também tá ajudando e contribuindo muito com a dor. E fora que o meu sono, aliás, eu não durmo direito, mas essa parte é prazerosa. Eu não durmo porque eu tô com as minhas filhas, então é o maior prazer do mundo, mas realmente altera. Independente das crianças, eu percebo que o meu sono, ele alterou. Porque às vezes elas estão dormindo e eu não consigo dormir, né? Eu tô tendo dificuldades. E é legal o BSV que, assim, nesses períodos, exatamente isso, os períodos de crises, né? Sim. A gente consegue utilizar eles, sabe? Sem ter que aumentar a dose da medicação, enfim. Bom, 2 médicas, 2 especialistas falando em dor aqui. Parabéns pelo trabalho de vocês. Aliás, eu vou visitar a clínica, né? Agora que tá tudo se normalizando. Tá devendo eu quero nossa visitar visita. porque eu preciso, inclusive, passar em consulta, porque realmente eu tenho que fazer fisioterapia, eu tenho que fazer tratamento. E eu percebo que a Covid deixou realmente várias sequelas e que hoje eu me sinto bem melhor. Mas as dores, e agora no frio, elas estão se intensificando. Então eu quero ver se eu me preparo para isso. Agora, pra gente encerrar, a gente falou sobre alguns tratamentos, né? Falamos de acupuntura. A doutora Catarina falou da questão emocional. Vocês trabalham com equipe multidisciplinar quando vocês pegam um paciente com fibromialgia? Porque a gente falou de esporte, a gente falou de questão neurológica. Isso, Duda, a gente trabalha com a equipe multidisciplinar. O cuidado com a dor, né, ele envolve a equipe multidisciplinar, então tem fisioterapeutas, tem a Laura também que faz acupuntura e é especialista em dor, eu sou especialista em dor. Temos neurologistas também que são especialistas em dor, né, e todos trabalham com uma variedade muito grande de tratamentos. E a reumatologista, né? Que é agora importante. Também, né? Tá certo, doutoras, foi um prazer recebê-las aqui. Amei rever vocês, né? Eu vi a Laura, eu tava ainda com barrigão. Exatamente. Ela estava cuidando de mim em casa. Mas foi um prazer, vocês estão lindíssimas. Eu espero ter vocês aqui novamente, porque, olha, 2 especialistas falando de um tema que 100% das pessoas passam por isso, passam pela dor. Então a gente tem que falar mais sobre dor.
Obrigada, sejam você, sempre Duda. bem-vindas. E agora, emendando aqui, que a gente fala sempre de equipe multidisciplinar, eu vou aproveitar e emendar falando com a doutora Francine Mendonça, que inclusive é neurologista. Fica de olho.